Reptilianos. Pois bem, vamos falar da visão do mal de uma forma de DNA. Muitos se falam, em reptilianos. Reptilianos habitam entre nós. Então se apresentam olhos de répteis, modelos lindas com os olhos de répteis, dominadores, presidentes que de vez em quando deixam escapar o olho de reptiliano. Existiria uma raça reptiliana entre nós, e esta raça seria mal, porque esta raça quer tanto o poder. Pois bem, vamos conversar sobre isso agora. A visão do mal, do bem, em termos de DNA. O que aconteceu no Jardim do Éden foi que a antiga serpente, réptil, antigo dragão, réptil, enganou a nossa mãe, Eva, de alguma forma fez com que ela comesse do fruto proibido. Ao comer do fruto proibido, segundo alguns livros, como o de Melquisedeque, esta serpente, esse réptil, esse dragão, possuiu Eva, e com isso ele alterou todo o DNA da raça humana. Sendo assim, todo ser humano que pisa sobre esta terra tem um DNA alterado. E aquilo que pensávamos que fosse a nossa redenção ou ascensão, foi na verdade a decadência da humanidade. Porque Deus não dá asa à cobra, e o homem é cobra. Ao contrário do que alguns pensam, tanto na religião quanto nos extraterrestres, haveriam alguns contaminados por DNA reptiliano. Na verdade, segundo a minha opinião, todo ser humano tem o DNA de reptiliano. E esse DNA alterado ou acrescentado, porque ele pode ter sido alterado, como nós temos todos o DNA de todos os animais dentro de nós, sonhamos, e é tão usado pomba, nos sonhos. A serpente também, que representa a sabedoria. A serpente interior do homem poderia ter sido alterada, alterada, e existe uma alteração entre a quinta e a nona vértebra. Então, pois bem, todo ser humano teria o DNA de réptil. Ou o nosso DNA, que já tinha serpentes, foi alterado. O anjo caído, o antigo dragão, a serpente, o reptiliano, porque quando a gente fala em extraterrestre, não é somente assim fora do planeta, mas pode também significar seres de outra dimensão. Então, quando nós falamos extraterrestre, nós incluímos tudo, anjos, demônios, porque não são dessa terra e são de outra dimensão. Então, a palavra extraterrestre não está ligada somente a seres da Lua, de Marte, de Júpiter, mas todo o ser que mora em outras dimensões, sejam demônios, sejam anjos. Mas um desses anjos caídos, ou seja, demônios, ele conseguiu entrar no nosso planeta. E não somente ele entrou no nosso planeta, como ele entrou no DNA humano. Talvez as pessoas não parem para pensar, mas a Bíblia aponta o mal para dentro do homem. O mal que há em mim, disse Paulo. Eu esmurro meu corpo, porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, esse sim eu faço. Quem me livrará do corpo desta maldição? Olha os conflitos de Paulo com ele mesmo. Talvez o conflito de Paulo, os maiores, não tenha sido com Roma, não tenha sido com os judeus,
mas com ele mesmo. Porque ele viu que ele tinha um DNA de serpente dentro dele também. E ele combatia contra essas informações de DNA, mas o mal que ele não queria fazer, acabava fazendo. E o bem que ele queria fazer, acabava não fazendo. Então, até uma resposta para muitos que ligaram para mim, perguntando: pastor, eu sou reptiliano, onde é que estão? Aí eu digo: estão dentro de vocês. Dentro de mim não, pastor. Mas acontece o seguinte, que o antigo dragão reptiliano, a antiga serpente reptiliana, ela domina o mundo. Se ela não dominasse o mundo, ela não tinha oferecido a Jesus o mundo. Deu para entender? Deus abençoe todos vocês. Um beijo na testa. Muito obrigado. Eu gosto muito de brincar, mas falar a verdade. Se Satanás não tivesse um mundo, Satanás não ia oferecer o mundo para Jesus. Já deu para pensar, Chiquinho? Chiquinho, olha, Chiquinho, Satanás chegou para Jesus Cristo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar, porque tudo isso me foi entregue. Então, o domínio mundial sempre foi do demônio, né? E o demônio, onde é que está, pastor? Dentro de cada homem tem um demônio. Esse DNA é uma parte do demônio. Agora, o que acontece é que a antiga serpente, a versão externa, ele provoca em algumas pessoas o manifestar desse DNA e gera uma raça dominadora. E a gente pensa assim: a raça dominadora é a raça tão boazinha, tão inteligentinha, nada. Os caras matam como os filhos dos outros. Os romanos, os vikings e outros povos, Gengis Khan, esses caras eram monstros. Na guerra eles comiam as tripas dos outros, de tão feroz que eram. Então é como se a antiga serpente estivesse tentando manifestar uma sequência de DNA, aquele DNA que ele derramou em Eva, para ver o domínio total. Mas o domínio do mundo jaz no maligno. É da Bíblia, não é o pastor João que está falando. É da Bíblia. O mundo jaz aonde? O domínio do mundo jaz no maligno. Então, existe um domínio mundial, né? Existem acordos com governos, existem acordos com extraterrestres, ou seja, seres de outras dimensões. Não foi ontem que fez isso, nem antes de ontem. Isso já vem, povos que não eram nada se levantaram de repente e dominaram o mundo. Acordos feitos com a serpente, né? Então, todo ser humano tem o DNA do mal. Isso é tão sério que às vezes a pessoa não aceita. Pastor, eu não tenho nada de mal dentro de mim não, eu sou bom. Ninguém é totalmente bom. Ninguém mesmo, nem o Papa Francisco. Todos temos o DNA do mal. E é contra essa força genética que muitas vezes nós combatemos para não fazer o que esse gene quer que a gente faça. Seria a semente do pecado um DNA do pecado? Que a Bíblia fala, né? Que as pessoas já nascem com a semente do pecado. Que semente do pecado é esta? É uma alteração de DNA, sim. Pastor, é aquelas mulheres bonitonas, lindonas, lourona, que aparece com os olhos de serpente, tal. Isso não me assusta não, isso é todo mundo. É porque ali houve alguma alteração física e o olho dela ficou aquele olho, né? O DNA que está dentro dela, não quer dizer que ela seja mal, não quer dizer que ela seja do diabo, do cão, do Satanás. O DNA está dentro de todos. Pastor, mas aquele pastor, aquele pastorzão, não é um pastorzinho não, é o zão, pastorzão, e aquele cara é santo, sim. Aquele cara, aquele homem ali, só quem perde para ele é Jesus Cristo, só quem ganha para ele é Jesus Cristo. Sim, mas ele tem o DNA do mal. E olhando a história da salvação e vendo que tudo foi um ato jurídico perfeito, que Jesus Cristo veio desfazer todas as obras do demônio, aquilo ali, quando o demônio estava crucificando Jesus, ele estava crucificando ele mesmo, ou seja, Jesus estava matando a serpente na cruz.
A própria serpente estava se picando. Isso não é característica da serpente, né? No sítio acontece muito isso. Você pendura uma serpente pelo rabo, ela fica tão louca, chega uma hora que ela se pica e morre. Se você irritar demais uma serpente e ela não conseguir pegar você, então ela se pica e morre. Então foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus veio matar esse DNA dos infernos que existe dentro de cada um de nós. Por isso que haverá restauração. Em Jesus, esse DNA já foi morto. Já está morto. Mas nós não. Então por isso que temos que ter cuidado com o mal que vem dali, com o mal que vem da acolá e com o mal que vem de dentro. Bichinho. Não, pastor, mas o mal vem dali, vem da televisão, vem da falta de emprego. Não, o mal vem de dentro do homem. Você pega uma pessoa dessa que está debaixo da ponte, dá tudo para ela e acaba lhe matando. Acaba te matando. Quantos casos não aconteceu isso? É como se ela quisesse ficar ali mesmo. Ou você pega uma pessoa dessa debaixo da ponte, dá uma casa para ela, dá um emprego, ela acaba, sai do emprego, vem da casa e ainda processa você. Então, o ser humano é um ser muito contraditório por isso. Porque neste mundo aqui de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra, glória e poder, não existe ninguém totalmente bom e não existe ninguém totalmente mal. E aquele ato que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra é exatamente isso, é matar esta força genética que acabou com, a gente se lascou. A gente pensava que ia ser os bambambam do universo, se tornamos, né, um rola-bosta voa, uma barata saindo da fossa voa, e o ser humano não voa, só voa com as suas maquininhas, e quando falha vai tudo, vira pedaços, né? O nosso estado não é o estado original, e o mundo está do jeito que o diabo quer. Isso aí é verdade. Aquela frase que nós dizemos, Deus está no controle de tudo, tudo vírgula, porque o mundo não está no controle de Deus, o mundo está no controle do maligno. A Bíblia diz, o mundo jaz, está, permanece, está firme, está dentro do maligno. Por quê? Se existem 100 homens no mundo, Satanás tem 100 janelas para entrar. Não entrar de fora para dentro, mas para se manifestar de dentro para fora. Existe um DNA do mal, aonde esse DNA do mal também não é totalmente mal. Ele oferece capacidades diferentes, até algumas qualidades, sendo que tudo pende para o mal. Que Deus, em nome de Jesus, nos ilumine. Realmente existe um domínio reptiliano, né? E existe não é um domínio total, está caminhando para isso, né? Mas existe um monitoramento reptiliano, né? Eles são extraterrestres que habitam entre nós. Eu acho que aquela loura ali é um extraterrestre. Eu acho que aquele negão ali, ó, é um extraterrestre. Não. É como se todo ser humano, não é um ou dois ou três homens, todos os homens têm o DNA. Todos os homens têm o DNA reptiliano, todos. Eu, pastor, sim. Essa é uma versão reptiliana. Agora, os reptilianos, eles tentam criar, junto com a antiga serpente, o dragão, tudo réptil, né? Um domínio geral. E eles vêm tentando, né? Eles tentaram com Gengis Khan, tentaram com o Imperador Qin, né? Todos eles viraram bruxo terrível. O Imperador Qin virou um bruxo terrível, cheio de magias, né? O próprio Salomão também tentou com o Imperador Qin, tentou com o Gengis Khan, tentou com Hitler, tentou com Stalin. Foi tentando, eles estão tentando. Esses caras eram extremamente... É como se a serpente estivesse tentando arrumar ou achar um DNA dentre muitos que está dentro do homem que case bem. E eu posso até dizer que eles estão tentando nascer, né? Como se Nimrod, que foi o primeiro a ser usado pela serpente, pelos reptilianos. Nimrod, arrancaram o pênis dele, com o testículo e tudo, e guardaram. Alguém está com esse testículo por aí há muito tempo. Alguma magia, alguma coisa, está conservando. E quem sabe eles não estão tentando fazer Nimrod se levantar. E o Nimrod tem um DNA poderoso.
Então um cara desse sendo reproduzido, ele domina tudo. Tem muita força. Pois bem, a antiga serpente, a crença de homem serpente, mulher serpente, né? Vem desde da primeira mulher de Adão. Está nas pirâmides que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Está nas pirâmides da América Central. Inclusive tem templos, o templo da serpente, né? A serpente, ela tanto significa sabedoria humana, como também sabedoria divina, a serpente dourada em sonhos, né? Mas a serpente, ela existe em todo ser humano. Como existe todo o DNA, existe um boi, uma vaca, né? Um cachorro, uma onça. É como se Deus tivesse reunido todos os DNAs e colocado dentro do ser humano, né? Por isso que nós fomos feitos por último. Eu sei que com a manipulação e a descoberta do genoma, daqui a alguns dias, anos, iremos descobrir muito mais e vamos encontrar defeitos ou acrescentação no DNA humano. É como se nós fôssemos uma raça perfeita, energeticamente, espiritualmente, e por causa dessa intervenção de Lúcifer, a serpente, ou seja, o reptiliano, eu posso afirmar que Lúcifer é um reptiliano. A Bíblia afirma que ele é um reptiliano. Está cheio de antiga serpente, de dragão, não sei o que lá, na Bíblia. Em todas as culturas, alguns reis falavam que eram filhos do dragão, né? E aquela dinastia tentava dominar para sempre. Só quem podia dominar seriam eles. Como se a serpente conservasse o poder somente para sua prole ou para aqueles que o DNA da serpente tem mais facilidade de se manifestar. Um DNA tem bilhões de informações. Não é um, ou duas, ou três informações. São bilhões de informações. Então, o que Satanás jogou em Eva são bilhões de informações. Mas essas informações, a Bíblia diz que o Filho do Homem pisou a cabeça da serpente. Então, esse DNA foi esmagado por Jesus Cristo. Então eu não tenho, pastor, mas DNA do mal tem. Nós não fomos restaurados, lembra? Que Jesus Cristo venceu a morte, mas todo mundo morre. Se Jesus Cristo venceu a morte, por que as pessoas morrem ainda? Porque não fomos restaurados. Mas no momento que nós fomos restaurados, a morte não terá mais domínio sobre nós. Então Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. Ou seja, na cruz do Calvário, a serpente zangada, com raiva, ela se auto-picou. Satanás sabia que ele estava se lascando ali. E ali na cruz do Calvário, na verdade, quem estava sendo crucificado era a serpente. O DNA que estava na carne de Cristo, que Cristo tinha carne. E todo o DNA estava representado nele. Então aquela furada de lado, aqueles pregos, aquelas batidas, era a serpente se auto-picando. E quando Jesus morre, o DNA do mal morre. Jesus foi o primeiro a acontecer isso, a primícia. E isso acontecerá com todos nós também. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou sem esse DNA da serpente. Então ele atravessava paredes com corpo, com carne. Os buracos ainda estavam na mão de Jesus Cristo. Quando Tomé disse, não é Jesus, isso é um espírito, porque passou por dentro da porta fechada, e só quem passa por dentro de uma porta fechada é um espírito. Então Jesus disse, não sou espírito, sou eu. Toca aqui, ó, os buracos aqui, ó, na minha mão. Toca aqui para ver se tem carne. Tinha carne. Foi restaurado, glória a Deus. Cristo trouxe a restauração. Esta restauração virá sobre todos nós. Felizmente, teremos que passar pela morte, né? E todos serão restaurados. Todos serão restaurados. Mesmo aqueles que serão rejeitados. Então, quando o pessoal fala, pastor, reptiliano, tem um reptiliano, o prefeito é reptiliano, o governador é reptiliano, eu acho que o presidente da República da Baixa da Égua, presidente do país dos chiquinhos é reptiliano, é um chiquinho reptiliano, pastor.
Na verdade, todos nós temos o DNA reptiliano alterado. E temos bilhões e bilhões, não é milhões, não é bilhões de informações do mal dentro do ser humano. E essa alteração de DNA deu um declínio na nossa raça, no nosso povo, e hoje a gente pensa que alguma coisa, não é nada. Quando o homem pensa em viver, já está perto de morrer. Tanta tecnologia, na verdade isso não é nada, isso é apenas o começo do começo do começo do começo. Poderíamos ter tudo isso sem pecado, né? Você vê, o ser humano pinta uma casa, pinta uma praça, começa que eu estou, é o bosque, aí vem alguém e tem um trabalho de pichar, tem um trabalho de quebrar, tem um trabalho de arrancar o vaso, quebrar, tem um trabalho de quebrar a escada. Isso é um DNA do mal que está manifesto nele. Cada que ele tem um trabalho de limpar, cada que ele sai de casa com uma pazinha e uma vassoura, sai nada, sai com piche, sai com martelo para quebrar. Então, o DNA humano é contaminado, e que o sangue de Jesus nos dê vitória sobre nós mesmos, porque o mal passou a fazer parte da vida e do interior do homem. E aí está explicado algumas perguntas que me fizeram sobre o mundo reptiliano, sobre o domínio das nações, né? Os maias falavam sobre a serpente emplumada, falavam sobre o domínio da serpente, né? A China dizia que a dinastia chinesa, a dinastia do imperador Qin, eram descendentes do antigo dragão e tal. Não é que eles foram filhos de extraterrestres, não. Mas ele tem um DNA extraterrestre. Existe um DNA extraterrestre no ser humano. Quando Jesus fez o homem do pó da terra, fez tudo perfeito, em harmonia. Mas veio um DNA de fora. Veio um DNA alterado. Veio uma alteração que alterou a nossa mente, o nosso corpo, o nosso físico, as nossas percepções, e nos fez integrantes do mal. Existe uma porcentagem. Vamos dizer que o ser humano não pode ser 100% bom, não é. Mas existe uma porcentagemzinha, 5%, 7%, 10%. Tem gente que até mais, viu? Tem gente que até mais. Tem gente que chega a 60%. E tem gente que, sei não. Então existe essa alteração do DNA. Todo ser humano tem o DNA de reptiliano. Aqueles nossos amigos que me escreveram no Zap perguntando sobre isso, se eu tinha alguma informação sobre isso, estou passando para você. Não é um ou dois ou três ou fulano, aquele grupo ali de gente reptiliano. Todos nós somos. Agora, alguns são escolhidos pelo inconsciente da serpente e são exaltados e colocados no poder pela serpente, porque eles têm mais facilidade de manifestar esse DNA e de ser útil ao plano de Lúcifer, um antigo dragão, uma antiga serpente, de domínio mundial. Somente isso. Aí esta turma que tem a facilidade da serpente do mal se manifestar, então criaram-se as dinastias, onde pessoas só de sangue azul poderia dominar os outros que não são de sangue azul. E também estaria explicado porque muitos dominadores se declaravam divinos, que eram filhos dos deuses. Nós somos filhos de Deus, né? E existe um DNA também dos deuses dentro de nós, que é exatamente o DNA reptiliano. Seria a visão de DNA, a visão espiritual do DNA. Então, concluindo, para você ficar por dentro, tá bom, Chiquinho? Olha, então Eva fez um acordo com as serpentes, e essa serpente jogou dentro de Eva um DNA, tanto na árvore do mal que ela comeu, quanto também em relação sexual que ela fez com a serpente, segundo alguns livros. Eu acredito nisso, porque
O sexo é energia vital. Então todos os homens nasceram da relação sexual. Você não nasceu não? Nasceu chocadeira, foi? Você nasceu da relação sexual, menino. Foi. Sua mãe é moça? Não é. Então, houve uma relação sexual, houve uma alteração de DNA, houve uma alteração de DNA ou colocaram um DNA a mais, né, dentro de nós. Nós temos 46 cromossomos, 2 pares de 23. Por isso que eu não acredito que houve uma alteração em termos de cromossomos, mas um DNA que já existia dentro do homem, que era o da serpente, foi carregado com o da serpente emplumada, a serpente Lúcifer, do reptiliano Lúcifer. Então, um DNA que já havia totalmente bom, ele foi enchido, completado, alterado, adulterado com o DNA do mal. Esse DNA, a Bíblia fala que todos nascidos de mulher, a Bíblia fala várias vezes, todos que vêm da mulher, todos nascidos de mulher, como se viesse junto com o nosso nascimento, que nós viemos de uma mulher, bendito seja ela, vieram com a semente do pecado. Então, todos que vieram de mulher, vieram com a semente do pecado. E Cristo tinha, a Bíblia fala que Cristo era sem pecado. Mas tem uma parte na Bíblia que diz que Cristo virá desta vez sem pecado. Com contradição, não. O pecado aí que fala é: existiu o DNA das serpentes dentro de Jesus e ela foi crucificada na cruz do Calvário. Então, quando Cristo veio, ressuscitou e virá novamente nas nuvens, ele virá sem o DNA do pecado. Aí sim, dele teremos a libertação desse DNA maldito. Pois bem, mesmo sendo um DNA do mal, dizem que o mal também faz o bem para criar mais mal. Então, algumas pessoas que manifestam o DNA da serpente e do dragão, essas pessoas crescem, dominam. E uma das características desse DNA reptiliano é a completa frieza, a dor humana. Então, pessoas que conseguem manifestar esse DNA, eles passam a ter uma sabedoria diferente, pensar como uma serpente, mas como toda serpente tem um sangue frio, ele também é frio ao sofrimento. É capaz de pisar em cima do outro ou beber o sangue do outro para sobreviver. Bem, está explicado aí sobre o DNA reptiliano, sobre o domínio reptiliano na Terra. Esse domínio acontece, Cristo não quis esse domínio. Foi oferecido a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo tivesse aceitado, então o DNA que estava em Cristo Jesus, réptil, então ele iria ser manifestado, Cristo se tornaria uma liderança mundial, né, política, e iria dominar esse planeta. Mas Deus não quis esse domínio. Deus não quis esse sistema. Jesus, não quero esse sistema. O meu reino é um reino eterno. Esse reino aqui é falível. O imperador Tim morreu, Jesus Cristo morreu, fulano morreu, baixado fulano morreu. Então, esse império aqui é falível. Como a serpente, ela tenta passar de homem para homem, de nação para nação, e ela passa, por isso ela mantém um certo governo, um certo domínio. Aguardamos em Cristo Jesus a libertação desse DNA do mal. E consagramos a nossa vida e nosso corpo para Cristo, nos livrando de todo mal existente dentro e fora de nós. Amém? Se inscreva no meu canal e me dê o prazer de ser seu pastor virtual. Paz e luz! Paz